Escola Bíblica, com o pastor Otoniel Pinheiro. Olá, gente amiga, gente querida, povo de Deus, povo abençoado, começando mais uma Escola Bíblica, também aqui pelo YouTube e pela Rema FM 88,1. Aonde você estiver, receba o nosso abraço, o nosso carinho, muito obrigado. Você que nos acompanha pela FM 88,1 aqui no Rio de Janeiro, você que nos acompanha no Brasil e no mundo através do aplicativo ou do site da Rema, www.radioremafm.com.br. O tema de hoje é o seguinte: já chegamos no fim? Estamos no fim? Quais são os sinais e as evidências que mostram que estamos no fim? Nós vamos estar falando sobre este tema no programa de hoje. Esse programa tem oferecimento da Faculdade Teológica ACADECAP, né? Academia Brasileira de Capelania e Teologia, uma faculdade teológica com diversos cursos distribuído em áreas. A área eclesiástica são diversos cursos como teologia, capelania, juiz de paz eclesiástico, formação pastoral, formação missionária. Os cursos profissionalizantes são mais de 70 e os cursos de capacitação, psicanálise, terapia familiar, coach, PNL, constelação familiar e muitos outros cursos no desenvolvimento humano. Você pode fazer também pela CADECAP. É só entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp 21 980805262. As descrições vão estar aí para você na descrição do vídeo, e é claro, para você participar, acessar e entrar em contato conosco, tá bom? Desde já, nosso muito obrigado pelo seu carinho. Vamos lá então, gente, conversando mais um pouco sobre a palavra de Deus. Quais são os sinais, os sinais do fim do tempo? Jesus falou sobre lá o capítulo de número 24, as respostas que Jesus disse para os seus discípulos, porque na realidade os seus discípulos tinham perguntado, porque Jesus estava falando: olha, eu vou para o reino do meu Pai, daqui a pouco eu vou voltar para buscar vocês, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, eu vou voltar novamente. Então seus discípulos começaram a ficar ansiosos e perguntaram a ele: mestre, que sinal haverá da sua vinda? Aí então começa a dar alguns sinais, então alguns sinais evidentes. Então tem muitas pessoas que às vezes nesse período de tempo agora da guerra entre Rússia, nessa guerra fria, e a guerra também entre Rússia e Ucrânia, tem deixado muitos crentes atônitos. Estamos falando aqui na data do dia 28, para ficar registrado no YouTube, 28 de fevereiro de 2022. Para nós cristãos, os últimos dias é todo dia. Depois que Jesus é assunto ao céu, ele falou assim: olha, houve um anjo que falou para ele assim: ó, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele também voltará. Da mesma forma que vocês o viste subir, ele vai descer. Ele vai vir até vós. Então, nós não podemos ficar ansiosos ou depressivos diante dessa situação. Nós ficamos tristes, somos seres humanos. Mas nós temos uma esperança, nós temos uma certeza, e nós temos, sobretudo, os sinais evidentes da volta de Jesus, gente. Mas o anticristo vai se manifestar, se manifestou. Ele vai se manifestar na hora apropriada, na hora certa. O que eu posso dizer desta guerra, principalmente de Rússia, agora com outro país, é que não é a grande tribulação ainda. Não é a batalha do Armagedon ainda. Não é o fim ainda, porque existem alguns acontecimentos importantes. O primeiro deles é o derramamento do Espírito Santo. Há uma profecia de que nos últimos dias o Espírito será derramado. Foi um texto até utilizado por Pedro para explicar o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Mas ali se referia aos últimos dias. Aos últimos dias. E os últimos dias para os discípulos era a partir da promessa. Então é o que nós temos que viver. A qualquer momento Jesus pode vir nos buscar. Então cabe a nós ficarmos atentos ao quê? A Jesus Cristo. Muitos vão usar o nome de Jesus dizendo: ele está aqui, ele está lá, vai fazer milagres. Vão enganar até mesmo os escolhidos. E qual é a nossa posição? É ficar atento ao que a Bíblia diz. Para nós, o mais importante é o que a palavra de Deus diz.
Então existem alguns textos importantes que nós utilizamos para estudar a palavra de Deus, e esses textos, eles nos trazem segurança. Esses textos, eles trazem para a nossa vida certeza, convicção daquilo que nós cremos, daquilo que nós estamos esperando. Nós não estamos enganados. O derramamento do Espírito Santo tem que acontecer, o Evangelho tem que ser pregado em todo o mundo. Existe ainda algumas regiões do mundo, do planeta, que não foram evangelizadas. O pessoal de missão sabe disso. Existe a janela 1040, povos ainda não alcançados. Falta pouco, mas ainda não foram todos alcançados. Então não é o fim ainda. Outra coisa, do sinal do fim, é o que Paulo escreveu para Timóteo, quando ele orientou Paulo: olha, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, os homens serão gananciosos, soberbos, intolerantes, amantes de si mesmos, desobedientes aos pais e etc. Todas as características dos homens ímpios. Deste afasta-te, faça a tua parte, você é justo. Quem é justo, justifica-se mais ainda. Quem é puro, purifica-se mais. Quem é impuro, suja-se mais. Então, nós temos a evidência do tempo que nós estamos vivendo, dos homens cruéis, dos homens ímpios, que ignoram a presença de Deus, que ignoram a presença do seu semelhante, que colocam às vezes o poder acima das questões humanitárias, como nós temos visto agora. Coisa terrível. O camarada joga um míssil sobre um prédio sem dó nem piedade. Um tanque de guerra passa por cima de um automóvel, amassa igual uma latinha de refrigerante, sem um mínimo de sensibilidade. Mas pela graça de Deus, aquele senhor que estava dirigindo aquele veículo, você viu no vídeo, saiu intacto. Foi a mão de Deus. Eu não vejo um milagre da parte de Deus. Então, o que essas palavras todas nos remetem? A nós estarmos firmes, a nós permanecermos constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, com as nossas lamparinas acesas, atentos aos acontecimentos, sim, atento às evidências, aos sinais, porque haverá trombeta que vai soar. Haverá um arrebatamento antes da grande tribulação. Ainda não é a grande tribulação. Ainda não é a batalha do Armagedon. Ela vai acontecer, mas não é a batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon será uma batalha contra Israel. Todas as nações contra Israel. Inclusive a Rússia vai estar no meio. A China vai estar no meio. Gog e Magog. Então, queridos, fiquem tranquilos. Eu falava hoje no programa ao vivo pela 88,1 acerca disso. Nós temos a segurança da salvação e sabemos a sequência dos acontecimentos. Agora, quais são os sinais evidentes que aparecem na Bíblia Sagrada? Eu vou ler para você aqui, ó. Preparei aqui. Jesus disse em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 que os sinais do fim do mundo são falsos cristos e falsos profetas. Isso já está manifestado. Muitos dirão que são o Cristo e o profeta de Cristo e enganarão a muitas pessoas. Guerras e rumores de guerras. O que está acontecendo hoje da Rússia e Ucrânia é exatamente a questão de guerras e rumores de guerras. Fomes e terremotos. Acontecerão desastres naturais em vários lugares. Perseguição aos cristãos. Todos nos odiarão e alguns serão mortos. Isso nós temos visto, né? Outro dia nós vimos o Islã fazer isto com os servos de Deus, né? Ódio e maldade. Por causa da maldade, o amor de muitos esfriará. Perseguição aos cristãos, traição e rebelião. Haverá divisões e lutas até dentro de famílias. Filhos contra pais. Pais contra filhos. Ódio e maldade, por causa da maldade, o amor de muitos esfriará. Pregação do evangelho em todo o mundo, todas as nações ouvirão o evangelho.
Sofrimento, instabilidade e guerra em Israel. Haverá morte, sacrilégio e destruição. Uma grande tribulação, um tempo de sofrimento como nunca houve antes do mundo, mas que será abreviado, ou seja, tem um tempo para começar, um tempo para terminar. É o que está nas 70 semanas de Daniel. 7 anos, 3 anos de paz e 3 anos de grande e terrível tribulação. Para aqueles que ficarem, porque nós seremos arrebatados, nós seremos tirados desta terra, como a forma a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53. Num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo dá uma aula dizendo que a volta de Jesus, ela acontece em 2 fases distintas. Primeiro, invisível ao mundo, para os escolhidos, para os fiéis. Por que invisível? Qual é a base disso? Porque há 2 acontecimentos no céu, simultâneos à grande tribulação que ocorre na terra. No céu vai acontecer as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo, enquanto que na terra está acontecendo a grande tribulação. No final, aí então se declara as nações contra Israel, que aí vai ser a batalha do Armagedon. Aí Jesus vem com poder e grande glória, como ele diz em Mateus capítulo 24. Quando Jesus fala da sua segunda vinda, em Mateus 24, ele está falando da segunda fase, quando ele vem em glória com a sua igreja e com seus exércitos de anjos, para socorrer Israel, porque uma remanescente de Israel buscará ao Senhor para serem salvos, e eles serão salvos. Por isso que a palavra de Deus diz, invocarão ao Senhor, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então há uma promessa, há uma palavra, há um direcionamento. Nós não precisamos ficar atentos com as notícias que correm por aí. Nós sabemos da sequência dos acontecimentos e estamos firmes com Cristo para brevemente estarmos para sempre com Ele. Essa é a nossa esperança, é a esperança da igreja. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos. Paulo fala isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Que esta palavra esteja no seu coração, tá bom? Eu quero trazer esta palavra ao seu coração neste tempo presente, em que está desencadeando uma guerra, uma possível guerra mundial. Nós temos a esperança de que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Agora fica uma palavra aqui para aqueles que estão desviados, aqueles que estão afastados do caminho do Senhor. É tempo de voltar. É tempo de nos preparar para encontrar com o Senhor. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tá bom? Nós vamos estar ao longo do nosso programa respondendo algumas perguntas. E a pergunta de hoje respondida foi: quais são os sinais do fim do mundo? Foram todas essas que nós já fizemos alusão. Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, tá? 21 98080 5262. Vou repetir, 21 98080 5262, para obter informações sobre os cursos que nós promovemos na ACADECAP. Quer aprimorar-se no ministério, quer se preparar para liderar uma igreja? Nós preparamos o ministro não só na área teológica, intelectual, mas também para o preparo da obra material, do preparo da obra em si, né? Da execução ministerial. Isso é muito importante. Entre em contato conosco, 21 98080 5262, ou acesse o site da ACADECAP, que é o www.acadecap.com. Beijo no coração e até o nosso próximo encontro.